Oi, gente! Não é oi, gente, né? Porque Tainá Espinosa tá de férias e eu tô aqui pra trabalhar no lugar dela e hoje assumo o comando do Mano a Mano, que vai colocar frente a frente a primeira convocação de Tite e a primeira convocação de Fernando Diniz. Roda a vinheta que eu não vou dar mole pra esses caras hoje, não. É isso, meus amigos. Tudo bem, Bruno Formiga? Gostei olá, da objetividade. Gostou? Sem gué. A gente nunca chegou tão rápido aqui nos quadrados aqui. É verdade? Então isso é um sinal, um recado para Tainá Espinosa em suas férias de que ela enrola muito na abertura do programa. Todos nós também. Eu e Vitor, a gente tem culpa no cartório também. Aqui ganham todos entendi. e perdem todos. Tudo bem, Vitor Sérgio Tudo Rodrigues? bem. Meu Tudo grande excelente. ídolo, sempre um enorme prazer estar ao seu lado. Obrigado e vamos lá, vamos ver como é que você vai se sair aqui. Entendi. Então eu estou sendo avaliado Claro. aqui nesse programa. Claro. Né? Ó, já pedindo pra galera dropar o seu like por aí, lembrando que você nos comentários também pode ir montando aí o seu mano a mano, fazendo a sua votação e, obviamente, criticando a opinião deles dois, né? Porque eu tô aqui só pra mediar, a minha opinião não vale absolutamente nada, né? Eu só Olha desempato. que pode né? valer muitas vezes. Pode valer, né? É verdade. Eu já apresentei esse programa algumas vezes, sempre nas férias da Tainá. Vamos ver se eu ainda lembro como é que faz essa E bagaça. ainda tem a o nossa- seguinte, e às vezes a Tainá ainda se antecipa, quando ela vê que a merda vai dar grande, ela se antecipa ela e vota deixa pra antes, outro decidir também. Então ela já vota antes, né? Às vezes ela, em algumas situações ela fala... É a pô, famosa né? catimba da Espinosa, né? Quer dizer que aqui no Ah. Mano a Mano você é a mulher do Boni. É a mulher do Boninho, no caso, né? Como é o nome dela? Eu esqueci o nome dela agora. Ah, Ana Furtado. Ana Furtado, né? Isso aí. Mas porque a Ana Que, Furtado inclusive também... brilhou aqui apresentando o Oscar. É verdade. Não Nossa é que ela companheira aí também. brilhou aqui apresentando É que ela o disse Oscar que não nesta- precisa trabalhar, né? Trabalha só de... Eu trabalho muito, né? Eu gostaria de ser a Ana Furtado e trabalhar só de vez em quando comigo. Vambora, hein? Primeira convocação do Tite contra a primeira convocação do Fernando Diniz, né? Que assume a seleção agora para essa primeira data FIFA, enfrentando a Bolívia. Primeira convocação do Tite, tínhamos o Alisson, né? Naquele período. E temos agora o Alisson também na convocação do Diniz. Muita gente contesta, diz que o Alisson não deve mais ser o goleiro titular da seleção brasileira. Opinião de vocês, começa com você essa, Formiga. Cara, é uma boa questão aí. A gente tá falando de um Alisson ali ainda em formação, com um Alisson hoje consolidado. Vindo de uma temporada com altos e baixos, mas alguns bons altos, tanto que foi eleito o melhor jogador do Liverpool na temporada. Acho que ele começa bem essa temporada. Hoje eu acho que o Alisson é uma absoluta realidade e mais confiável até. Então você vota no Alisson de hoje do Fernando Diniz. Eu voto no Alisson de hoje porque goleiro, cara, acho que quanto mais o tempo passa, ele melhora. É como um bom vinho? Os grandes goleiros, eu acho que eles só melhoram com o tempo. Entendi. Então temos um voto aqui pro Alisson do Diniz, segundo o Formiga, ou Vitor Sérgio Rodrigues, um goleiro mais consagrado em sua posição, até mais titular absoluto, talvez, do Liverpool, né? Não, mas aí não tem nenhuma dúvida, né? O Alisson da primeira convocação do Tite, ele tinha recém virado titular com o Dunga numa transição bem questionável, não do Alisson ter condição ou não de ser goleiro de seleção brasileira, que já sabia-se que ele tinha, mas pela forma como foi. E o Alisson de hoje, inclusive, até um voto de protesto para algumas opiniões de algumas pessoas dizendo que o Alisson não tem condição de ser goleiro da seleção. Então isso é uma grande pataquada, então é o Alisson de agora. É pataquada que os goleiros não podem cometer, né? E o Alisson começou a temporada muito bem mais uma vez. Ao que tudo indica, vai ser o titular aí do Diniz. Muita gente diz que talvez jogando com os pés a melhor escolha seja do Ederson. Vamos ver qual vai ser a escolha aí do Diniz para o seu time titular. Vamos para a lateral direita, e aí na primeira convocação do Tite nós temos Fagner na lateral direita, era um homem de confiança ali do Tite, né, dos tempos de Corinthians, contra o Danilo nessa primeira convocação do Diniz, né? O Danilo sempre um jogador muito inteligente, de boas entrevistas, né? Qual que é o seu voto, Vitor Sérgio? Danilo, sem dúvida. Acho que, apesar de eu não sei se o Danilo vai chegar até a Copa de 2026, mas acho que começa merecidamente aqui no trabalho do Diniz. E entre o Fagner de 18 e o Danilo de agora, eu prefiro o Danilo de agora.
Lembrando que o Danilo também tem jogado muito como zagueiro, né, o Bruno Formiga? Sim, e diz até que prefere, né? Mas eu acho o Danilo, no geral, mais jogador, exerce mais funções. O Danilo pode jogou até de lateral esquerdo, lateral direito, zagueiro, se botar de volante, joga. Achei ele bem mais versátil do que o Fagner, que aí a gente tá falando de um Fagner bem, mas que nunca atingiu, acho que o nível do Danilo, assim, nem em 16, nem em 17, nem em 18. Então, 2 votos por enquanto para a seleção do Diniz. Bora pra zaga? E aí a gente tem um duelo, mais uma vez, da mesma carinha aparecendo, né? O Marquinhos na primeira convocação do Tite ou o Marquinhos dessa primeira convocação do Diniz. Talvez um jogador mais completo, talvez um jogador com mais moral, até dentro da seleção, ou não. Qual que é a sua opinião, Formiga? De 2016 pra cá, o Marquinhos virou um dos melhores zagueiros do mundo, o capitão do PSG... em alguns momentos a peça intocável da defesa brasileira, até botando em xeque ali o Thiago Silva, mas nunca o Marquinhos. Hoje eu acho o Marquinhos um zagueiro melhor do que ele era em 2016, assim, é outra posição que, em via de regra, com o tempo, os grandes zagueiros melhoram, né? Eu acho que o Marquinhos, de lá pra cá, virou um zagueiro melhor do que o que ele era ali. Tem um meio termo aí, antes da Copa de 2022, talvez, que tenha sido a melhor versão do Marquinhos ali, 20, 21. Mas entre o primeiro Marquinhos da seleção, eu fico com o Marquinhos de agora. Eu acho que todos esses que aparecerem da primeira convocação do Tite e agora do Diniz tendem a serem jogadores mais experientes para a seleção. Talvez não vivam um momento tão bom na Europa, no clube, né? Vamos ver, porque teremos mais votos pela frente. Marquinhos de 2016 ou Marquinhos de agora de 23, hein, Ovés? Concordo em tudo com o Formiga. Acho que o Marquinhos de 16 era uma aposta ali, né? Mas era um cara que você olhava e falava, vamos ver como é que vai cair a seleção para ele, como é que ele vai cair na seleção de 2023. É uma realidade, embora acho que ele já tenha estado melhor, mas é o Marquinhos de 23. Em comparação com o de 16, então o de 23 vence, né? Mais um voto, 3-0 aqui pro time do professor Diniz. Continuando na zaga, chegamos com Miranda contra Gabriel Magalhães. Esse ainda era o Miranda do Atlético de Madrid, né? Antes da Inter de Milão, acho que sim. Não sei se ele já tinha ido para a Inter de Milão, mas enfim. Se tivesse ido, tinha acabado de ir, mas, né? Mas eu acho o Gabriel Magalhães super valorizado no Brasil. É a minha opinião, já falava isso antes. E não à toa, não é surpresa de ver que ele virou reserva no Arsenal neste momento. E o Miranda já deveria ter ido à Copa de 2014, não foi. Um abraço pro Filipão. Mas ainda era... O Miranda de 16 ainda é bem substancialmente melhor que o Gabriel Magalhães de hoje. Então temos aqui o primeiro voto para um jogador da primeira convocação do Tite, o Formiga. Miranda ou Gabriel Magalhães? Gabriel Magalhães, o VS lembrou, virou reserva agora com Arteta. O Miranda teve até corneta aí pro Big Phil, que não convocou ele em 2014. E depois da Copa ele viveu uma fase esplendorosa, assim, a ponto de ser convocado pelo Tite, acho que com toda a razão. O Miranda, acho que conceitualmente é mais zagueiro que o Gabriel e na época também estava melhor proporcionalmente falando, então acho que o voto é fácil. Então 3-1, mais um voto aí pro Miranda. Por enquanto não precisei desempatar nenhuma, né? Vai vencendo a seleção do Diniz por 3-1. Chegamos à lateral esquerda e de um lado nós temos o Marcelo, na época no Real Madrid, e temos agora o Renan Lodge. Vai dar Marcelo, que acho que aí nesse período estava no auge da carreira, eu diria. Acho que 16, 17... No ponto culminante da carreira do Marcelo. Acho que representa a melhor versão do Marcelo que a gente já viu, foi entre as Copas de 14 e 18, principalmente o 16 e 17, então aí o Tite pegou o Marcelo Premium, né? Então, embora eu também voto, embora o Marcelo sempre, num geral, me deixou a desejar com a camisa da seleção. Eu acho que o Marcelo não conseguiu fazer tudo o que ele podia com a camisa da seleção, em especial se compararmos com o que ele Real fazia Madrid, no Real né? Madrid. É verdade. Então, voto para o Marcelo, 3-2 para a seleção do Diniz. Começa a encostar aí a primeira convocação do Tite, hein? Chegamos ao meio-campo e agora nós temos duas versões do Casemiro. O Casemiro da primeira convocação do Tite, 2016, para um Casemiro agora da Premier League, do Manchester United, de 2023. E aí, VSR, mais uma vez,
o mesmo cara aparecendo, hein? O Casemiro que é convocado, ele já é a principal mudança do Real Madrid do Zidane, né? O Zidane assume o Real Madrid em janeiro, né? Na virada de 15 para 16, e a principal mudança que ele faz no time é a efetivação do Casemiro como titular, e isso dá uma outra vida ao meio-campo do Real Madrid, né? E o Tite acaba pegando isso já a partir do segundo semestre de 16. Eu acho que esse Casemiro é melhor que o Casemiro de hoje. Eu vou votar no Casemiro de 16. Outra vez um duelo particular aí, ó. Casemiro versus ele mesmo, Bruno Formiga. Vota no de 16 ou vota no de agora, hein? Cara, aí tu vai ter que trabalhar pela primeira vez, porque aí eu acho que a gente estava começando a ver desenhado o Casemiro o absurdo, que já era muito importante e esse impacto é fundamental, mas depois eu acho que ele só melhora. E hoje a gente tem um jogador pronto que, se fisicamente está um pouco abaixo, nas tomadas de decisão, acho que ele nunca teve tão bom. E a gente viu o impacto que ele teve no Manchester United. Então hoje, para aquela função, eu prefiro o Casemiro de agora pronto e já absolutamente vencedor do que o Casemiro de uma Champions ainda ali como titular, né? Então eu prefiro, porque se pegar o Casemiro de 18, eu prefiro do que o de hoje e do que o de 16. Mas entre o de 16 e o de agora, eu prefiro o de agora. Então, um voto para cada, eu vou ter que desempatar. Formiga falou aqui sobre tomada de decisão, né? O Casemiro tomou uma tomada de decisão que impactou muito na carreira dele, que foi essa tomada corajosa de sair do Real Madrid, onde ele já tinha conquistado tudo, para ir para o Manchester United, tentar algo novo na carreira, a reconstrução ali do gigante Red Devil. Como o assunto aqui é seleção brasileira, eu vou votar no Casemiro de hoje, tá? Porque eu acho que o Casemiro de hoje é uma peça Copa, né? mais importante para a seleção do que o Casemiro lá da primeira convocação do Tite, né? Então talvez o momento dele ali de clube fosse algo super em ascensão e hoje ele já está em um outro momento da carreira, mas dentro da seleção ele hoje é praticamente o chefe aí dos jogadores ao lado do Neymar, né? Talvez o principal jogador dessa seleção, o Casemiro, ao que em 16 não era. Então eu vou votar no Casemiro atual, tá? Para desempatar aí. Então segue na frente o time do Diniz. Vamos de Paulinho contra Bruno Guimarães. Paulinho contra Bruno Guimarães. Vota primeiro, Formiga. Caraca, velho, que voto difícil. Muito difícil. Porque eu acho que o Paulinho, ele representava uma parada que o Tite nunca mais achou. Um jogador que pisava na área, mudava toda a dinâmica da seleção, muito bom. E era muito de confiança do próprio Tite, né? Absurdo. Foram campeões juntos. Né? Como jogador, eu acho o Bruno Guimarães mais jogador do que o Paulinho. Eu acho que os dois estão muito antenados com o que cada um quer, assim. Eu acho que o Paulinho entregava muito o que o Tite precisava naquela hora. Eu acho que o Bruno Guimarães tem um jogador que tem muito mais a ver com o Diniz do que, por exemplo, o Paulinho. Para o que eu penso de futebol, eu acho que eu preferi o Bruno Guimarães de hoje do que o Paulinho de 2016. Por mais que o Paulinho tenha sido muito importante na seleção, muito importante. É difícil, é um voto duro. Vai pelo refino trato do... E olha que eu acho que o Bruno Guimarães nem atingiu o topo da carreira ainda. Ainda está em ascensão, né? Talvez o Paulinho de 16, 17 tenha sido... Era o Paulinho Barcelona, né? Tava indo, né? Ainda. Acho que ele começou convocado jogando fora ainda. Vitor Sérgio Rodrigues, Paulinho ou Bruno Guimarães? Tá difícil essa pra você também? Então você vai desempatar, porque eu acho que o Bruno Guimarães, a gente tem dúvida se ele vai ser titular, por exemplo. A gente tem dúvida. Acho que o André pode ser titular. Pode ser até mais importante pro trabalho do Diniz, pelo menos nesse começo, do que o Bruno Guimarães. E o Paulinho era um jogador importantíssimo pro funcionamento do time, então eu voto no Paulinho. Essa Embora é muito difícil, eu também acho que a carreira, o conceito de jogador, eu acho que o do Bruno Guimarães a gente vai ter um cara mais completo. Mas eu acho que o funcionamento do Paulinho era mais importante que o do Bruno Guimarães. Que já é um titular absoluto do Newcastle, né? Importante nessa campanha que traz o Newcastle de volta para Champions League. É difícil, assim, porque o VS levantou uma bola boa, né? O André deve ser o titular, porque é o homem de confiança hoje do Diniz no Fluminense. Tá fazendo outra função. Mas já foi esse homem de confiança o Bruno Guimarães, né? Que o Diniz praticamente lançou ele, trazendo ele das categorias de base, enfim. É bem complicado, cara. Bem complicado esse voto. Paulinho, ele machucou, né?
Tá tentando me convencer, né? Não, eu acho tá que... jogando eu acho argumentos. Justo, eu acho o voto do Vitor bem justo. Eu fiquei muito na dúvida aqui. Eu vou votar no Bruno Guimarães. Acho que é um jogador melhor, assim, apesar do Paulinho ter mais vertentes ali ofensivas, né? Cabeceio e tal. Mas acho que o Bruno Guimarães chega ali num status melhor, mesmo talvez não sendo titular, né? Acho que eu usei o argumento de seleção antes, né? Eu vou voltar atrás, né? Vou votar no Paulinho, porque acho que o Paulinho era mais importante para a seleção, me mantendo coerente aqui, mais importante para a seleção naquele momento do que o Bruno Guimarães hoje, tá? Então eu vou votar no Paulinho, mais um voto para a seleção do Tite. Chegamos a Renato Augusto contra Rodrigo o Raio, Vitor Sérgio. Pô, é difícil pra cacete. Não vira a cabeça não, velho, tem que votar, pô. Complicado. Caramba. Aquele silêncio sepulcral, né? Então, mas para ser coerente, eu vou ter que votar no Renato Augusto, né? Porque o Rodrigo, eu não sei se ele... Eu acho até que ele vai ser titular, mas eu acho que a titularidade dele pode, dependendo de contextos ali... se o Vini Júnior não fosse cortado... Ser questionada, né? O Renato Augusto era um cara importante ali para o funcionamento do time, era de confiança do Tite. O Rodrigo ainda vai construir a sua história com o Diniz. Então, assim, eu acho que o Rodrigo vai ser mais jogador do que o Renato Augusto já foi. Mas eu acho que para aquele momento lá, o Renato Augusto era mais importante e estava melhor na seleção. Vou votar no Renato Augusto. Um voto pro Renato Augusto, Bruno Formiga, Renato Augusto versus Rodrigo. Aí pegando importância para a seleção, o que já fazia e conceito de jogador, que eu acho que sim, tem algumas diferenças. Mas o Renato Augusto, em 16, ele já era um jogador pronto, né? O Rodrigo eu ainda acho que tem coisas a lapidar pra gente ver a melhor versão. Eu adoro o Rodrigo, ele prefere, por exemplo, jogar de 10, mas às vezes já joga do declarou lado, isso várias vezes, às vezes joga de falso 9. Na maioria das vezes joga como ponta, né? Sim, eu queria ver o Rodrigo consolidado como titular, tanto na seleção quanto no Real, e a gente entendendo, é daqui pra mais. Entendi. O Renato, eu acho que a gente tava pegando a... talvez melhor versão do Renato ali, entre 15 e 18, a gente tem o Renato Premium, né? Como já que a gente usou pro Marcelo, então eu vou votar no Premium. Renato O Augusto. Prime, o momento Prime do Renato E Augusto. resistiu mesmo a uma ida pro futebol chinês. É verdade. Né? Então, 2 votos aí pro Renato Augusto. Mais um ponto aí pra seleção do Tite. E agora teremos outra vez um duelo particular, Neymar versus Neymar, né? Aquele Neymar de 2016, pós-Copa de 14, o drama que ele viveu com a lesão lá da entrada do Zúñiga, ou o Neymar atual, que passa por uma transformação da carreira, saindo do Paris Saint-Germain, onde ele estava ali enclausurado numa situação, para ir para o futebol saudita, né? Como é que você enxerga aí esse duelo de um Neymar de 16 para o Neymar de 23, Formiga? Cara, eu acho que é relativamente fácil, assim. O Neymar de 16, ele fisicamente estava melhor, ele já fazia vários papéis, inclusive de criação no time do Tite, era um outro momento, com menos arranhões, com menos desgaste, com muita variação também, apesar de eu gostar muito do Neymar playmaker ali, o Neymar 10 mesmo, eu gosto. Criador de jogadas. E esse cara, ele muda no PSG, né? Eu gosto dessa mudança. Acho que ele fica um jogador mais completo. Mas corre mais o campo, né? Entre o 16 e o 23 fica embaçado. Aí você vota no de 16. Sim. Neymar de 16 com voto, VS. É muito fácil também, até porque era um Neymar que raramente se machucava, né? Então era um Neymar que estava à disposição o tempo todo, jogando bem. Era um Neymar que viria que era um Neymar, quando começou a ser convocado pelo Tite, que viria numa temporada em que ele foi terceiro melhor do mundo, de novo, verdade. Né? Ele termina em terceiro naquela eleição da Bola de Ouro, então é o Neymar de 16, o Neymar de 23 é uma incógnita, né? Sem jogar muito tempo, indo para uma liga mais fraca, trocando a Europa por uma liga de segundo escalão. Então, e que assim, ainda tem essa polêmica da convocação atual, se ele tá machucado ou não, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso, ainda tem, por exemplo, uma sequência assim. Acho que se o Diniz ficar até a Copa, eu acho que o Neymar vai enquanto ele mostrar que está com condição. Por exemplo, com o Ancelotti, eu não sei se o Neymar vai estar nos planos do Ancelotti, por exemplo. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas.
Então acho que é um Neymar ainda sobre algum... Desconfiança, né? Sobre alguma desconfiança é o Neymar de 16. Chega tendo que mostrar serviço aí o Neymar nessa atual seleção. Em 16 ele chegava no topo, né? Vamos para o ataque. E aí nós temos Gabriel Jesus, recém-convocado também pelo Diniz, mas naquela época do Tite na convocação principal, né? Não precisando de nenhum corte para ele entrar na lista. Contra o Richarlison. E aí a gente tá falando de duelo de camisas 9, o Vess. Aí é muito fácil para mim. Acho que o Richarlison vive uma fase muito ruim. O Gabriel Jesus vivia na época uma fase, uma merecida convocação. Já tinha sido um dos melhores, para muita gente, o melhor jogador do título brasileiro. Quer dizer, viria a ser o melhor jogador do título brasileiro do Palmeiras. Foi eleito craque do Brasileirão. Foi eleito craque do Brasileirão, logo viria alguns meses depois. Tinha sido importante no título olímpico, já era um jogador já importante, encaminhado com o Manchester City, né, já do Guardiola. Já tinha sido vendido, ou estava na bica de ser vendido para o City. Então, para mim, Gabriel Jesus. E o Richarlison, nesse momento, um momento de muita fragilidade do Richarlison. E a gente vivendo aí uma escassez de camisa 9, né? Pensando no futuro aí com o Vitor Roque, com o Endrick, mas na atualidade o negócio tá complicado, Formiga. Enquanto jogador, acho que não tem nem comparação. Acho o Gabriel Jesus bem mais jogador que o Richarlison, assim, em quase todas as valências. Talvez não no cabeceio, mas acho que em todas as outras ele ganha. E nesse momento, em 16, o Jesus era só empolgação, era o hype de um novo 9. Putz, olha o que a gente tem, olha mais uma joia. Era outra pegada. O Richarlison, acho que hoje que deu uma estagnada e dali para baixo, né? Então hoje é muito mais frustrante do que qualquer outra coisa, por mais que ele venha de uma Copa até ok, assim, a gente tá falando dos camisas 9 pós-Ronaldo, com a 9, usando a camisa 9, o Richarlison tem a melhor média, é muito curioso, 0,81 pela seleção, com a 9, né? Com a camisa 9, mas a gente tá falando da função, então incomparável, cara. E chegamos do outro lado do ataque, na primeira convocação. Agora, não leva a mãozinha pro rosto não, Formiga. Felipe Coutinho no Prime, 2016. Chegava como talvez uma das grandes estrelas da seleção ali, equiparado ao Neymar, contra o Vinícius Júnior, que hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Sim. Foi cortado por lesão, mas estava na primeira lista aí do Diniz. E aí, Formiga? Cara, Coutinho... O mágico Coutinho, The Magician Coutinho ou Vini Júnior Malvadeza? A gente tá falando aí de dois potenciais protagonistas para além do Neymar, né? O Coutinho claramente era o segundo principal jogador e mais próximo em termos de talento do Neymar. O Vinícius acho que tem características diferentes da do Neymar, mas também sem o Neymar é a grande grife da seleção. O Coutinho, eu acho que no ponto de vista mundial, ele atingiu um nível próximo do Vini, mas o fato de não ser o Real e não ser uma Champions, acho que nunca deu a ele um protagonismo mundial que o Vini teve, ainda mais também liderando uma luta fundamental contra o racismo lá na Espanha, coisa que o Coutinho nunca passou. Mas em termos de bola jogada, eu acho que o Coutinho de 2016, ele... que é um jogador com mais variação, né? Eu acho que o Coutinho tinha mais repertório. Tá. E aí, na hora do desempate, é isso. Mas eu acho que o Coutinho nunca foi cotado como, sei lá, o melhor jogador da Champions ou o terceiro melhor do mundo. Por mais que não apareça lá, o Vinícius foi um terceiro ou segundo melhor jogador do mundo, foi o melhor jogador de uma Champions ou um dos dois. O Coutinho nunca não foi. No hype, é Vini. Na bola, eu acho que era Coutinho. Eu vou votar no Couto, mas eu diria que esse é um dos votos mais difíceis que esse programa aqui já nos proporcionou. Olha só, hein? Eu acho. Voto para Felipe Coutinho na primeira convocação. Prime. Felipe Coutinho Prime, aquele Couto, que foi o jogador mais caro do mundo na época, né? Vitor Sérgio Rodrigues. Não foi mais caro. Não? Mais caro foi o Neymar, né? É verdade. Na época, mas na época da janela porque o Neymar é vendido depois, não é? Não, o Neymar é vendido... ele é vendido em janeiro de 18, né? E o Neymar foi vendido no meio de 17. Então não foi mais caro. Ele foi o segundo ou terceiro? Seria o segundo, Seria o segundo, verdade. Bem lembrado, Vess. Quer dizer, era Neymar e Mbappé, foi ele. Acho que era ele. Ele foi o terceiro.
Cara, eu acho bem difícil aí, cara, o voto. difícil, eu complicado. Acho bem difícil o voto. Eu acho que o Coutinho nunca foi protagonista no nível que o Vinícius foi, né? Vinícius, além de ter feito um gol de título de Champions, ele foi protagonista dentro de momentos de Champions, as duas últimas, né? Aqui ganhou e a seguinte, coisa que o Coutinho acho que nunca conseguiu. O Liverpool era um Liverpool num outro momento, um Liverpool que às vezes nem ir para Champions conseguia ir, né? Então quando você chama ele... depois ele que ali, ele sai do Liverpool, que o Liverpool do Klopp dá aquela decolada, né? O Klopp ainda tenta convencê-lo a não sair, exatamente. né? Faz de tudo para ele ficar. Exatamente. E ele prefere ir pro Barcelona. Ele prefere ir pro Barça. E aí é depois que o Liverpool do Klopp é construído com Salah e tal. Com Salah, Mané e tudo mais. Então eu acho que para a seleção o Vinícius chega num momento maior do que era o Coutinho na época. Então eu vou votar no Vinícius. Então cabe a mim o desempate aqui, né? Eu acho que eu vou manter a minha linha de raciocínio, né? Pra seleção. Eu acho... É bem difícil esse voto, cara. É bem difícil. Porque eles chegavam parecidos, né? Pra seleção de importância, né? Os Eu dois falei agora há pouco fizeram que uma primeira Copa absurda. o Coutinho chegava na magnitude do Neymar ali pra seleção, né? Para os dois dividirem o bastão ali. O Coutinho, né? pra mim, foi o melhor jogador da Copa de 2018 na primeira fase, junto com o Modric. Ele faz uma primeira fase fantástica. Né? Na Copa de 18, sim. Ai, cara, é bem difícil, porque assim, eu sou um fã declarado do Coutinho, sou um fanzaço também do Vini. Acho que o Vini se provou mais em clube do que o Coutinho. E na seleção hoje também talvez esteja acima do Neymar. É bem difícil, cara. Eu vou votar no Vini Júnior, cara. Eu vou votar no Vini Júnior pensando na... É porque é bem equiparado a forma que eles são convocados, né? De importância para a seleção, que é o critério que eu estou usando para desempatar desde o começo. Mas eu vou ficar com o Vini. Muito pelo peso ali dele estar mais perto de ser um melhor do mundo, pelo clube e tal. Eu vou ficar com o Vinícius Júnior, é o meu voto, tá? Não vou ficar no muro, não. Certeza zero. Né? Certeza se apertar mais um pouco, eu voto no Coutinho, né? É difícil. É um dos votos bem difíceis. O mágico Coutinho, The Magic. Como é que é? Skills and Goals, né? Nossa. Como chega para sua primeira convocação Tite e como chega para sua primeira convocação o Fernando Diniz? Vota primeiro aí o VSR. O Diniz que chega para ser temporário, né? É muito fácil. Um chega como interino, o outro chega aclamado como o melhor treinador do Brasil com sobras da época. Então é Tite muita coisa. Aí eu acho que não tem muito o que pensar também, né? Não tem. Apesar de adorar o Diniz, o Tite, ele tinha a forma, a estética, os resultados. Ele reconecta o Brasil com a seleção durante um bom tempo, até a Copa de 18. A gente vive ali um ano e meio. Reacende a esperança. Ano e pouco, dois, né? de muita... É divertido, velho. Era legal ver jogar. Putz, era legal. Era o famoso ufanismo com a chegada do Tite, né? O verde e amarelo. Fala nisso, um abraço pro Zagallo, né? Sempre torcendo pela recuperação do nosso velho Lobo. Grande velho Lobo, né? Verde e amarelo, como ele diz. Perfeito. Ó, nome por nome, quem venceu aqui então, a gente vai fazer a nossa contabilidade aqui, tá? Alisson, de 2023, voto para a seleção atual do Diniz. Danilo, de 2023. Marquinhos, de 2023. O Diniz abriu 3-0. Aí a gente veio para 2 votos de 2016 pro Tite, né? Miranda e Marcelo. 2 votos pro Tite. Casimiro, o atual, de 23. Passando na frente novamente aí o Diniz. Paulinho, Renato Augusto, Neymar e Gabriel Jesus. 4 votos em sequência para a convocação do Tite lá de 16. E a gente fecha com o voto do Vinícius Júnior, atual de 2023, para cima do Coutinho. O Tite foi a nossa escolha entre os treinadores, portanto a seleção do Tite vence numa vantagem quase mínima, viu? 7 para a seleção do Tite, 5 para a seleção do Diniz. Vitória para a primeira convocação lá de 2016. Gostou, Formiga, do resultado? Muito bom. Tá, um equilíbrio, né? Muito bom. Muito equilibrado. Muito equilibrado, né? E o programa de hoje vai ficando por aqui, né? Deixe seu like, deixe seu comentário aí também, o que você concorda, o que você discorda, qual jogador você colocaria aí na sua seleção, enfim, faz a sua aí também nos comentários que a gente tá sempre de olho.
O Mano a Mano volta na semana que vem, viu? Ainda comigo nas picapes aqui, já que Tainá Espinosa só quer saber de férias, né? New York, Nova York, US Open, tá tirando onda a Tainá. Conforme eu imaginava, vendo pelos stories, São Paulo que fala inglês. Gente pra caralho, pra todo lado. Mas não tem o US Open em São Paulo, pô. Tem o Brasil Open que nem se compara. Sabe qual é a falta que faz na minha vida? Zero. Assistir o US Open. Você é chato pra cacete, amigo. O US Open é fantástico. Deixa ele lá, eu aqui, mas eu não vou mudar minha vida pra assistir o US Open. Se eu tiver dinheiro, eu vou pagar pra levar o Formiga. Né? Não, pagando pra eu ir, eu vou, mas... Quem tá com dinheiro é a Tainá, né? Pra comprar ingresso do US Open, com visão privilegiada, tá de brincadeira, hein, secar Tainá? o Djokovic e ver ele meter 3-0 no cara. No Fritz, que tava jogando muito. Beijo nas crianças, tchau e benção. Até semana que vem. Eu fui. Tchau.